Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao meu canal. Eu me chamo Eduardo, E eu sou a Magda. ela é a Magda, a minha digníssima esposa. Hoje nós vamos contar para vocês qual foi a nossa experiência em matricular as nossas duas filhas na escola aqui em Portugal. É uma tarefa bem complicada, né, Magda? Sim. Existem muitos documentos que eles pedem e nós vamos esclarecer algumas coisinhas aqui, como funciona e principalmente se é verdade o que todos dizem na internet. Quem vai contar essa história para vocês é a Magda, porque foi ela que teve que correr atrás da matrícula, de documentação, de um monte de coisa, tá bom? Então, vamos aí. Fala, Magda. Então, quando a gente vem do Brasil, a gente tem uma preocupação, a gente que é mãe, a gente tem essa preocupação de chegar aqui e não encontrar uma vaga para as crianças, elas ficarem sem estudar, da adaptação, essas coisas. Então, assim, esse é o medo de toda mãe, é esse. E a principal coisa que a gente tem que fazer quando chega é ter toda a documentação e ir atrás da escola. Primeira coisa, quando você chega, tem que matricular as crianças na escola, não pode deixar aqui. Você não pode deixar a criança fora da escola. A partir de 6 anos, é obrigatório elas estarem na escola, matriculadas, tá? Não pode deixar elas, vou deixar elas em casa, não pode, tem que matricular. Então, assim que chega, correr atrás. Foi o que eu fiz. A princípio tiramos todos os documentos delas, né? Que elas precisam ter o NIF e o NIS. E assim que elas estavam com o documento delas, o NIF principalmente, aí nós fomos atrás da escola. Aí o que acontece? Quando é assim, você tem que procurar a mais próxima da freguesia onde você está. Chama agrupamento escolar. Isso, A escola é uma escola central, ela chama Isso. um agrupamento escolar. É através dessa escola que vai indicar as outras Qual escolas. escola? Quais são as escolas que têm vaga? Então, quando você chegar na sua freguesia, que aqui é o bairro da nossa cidade, aqui chama freguesia. Você tem que procurar onde é o agrupamento escolar. É lá que você vai obter todas as informações de como é matricular uma criança aqui em Portugal. Eles vão te indicar, vai te falar qual a documentação. A princípio eu fui, perguntei o que eu precisava, aí ela me falou os documentos que eu precisava e tal. Eu voltei, eu sei que eu retornei lá umas 3 vezes. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Nós voltamos, chegamos lá, faltou alguma coisa, horário, então assim, é muita coisa. Então tem que ter tempo. Quando você chega aqui, você tem que reservar um tempo para matricular seus filhos. Não adianta chegar e falar, vou ter que fazer isso rápido, porque não depende da gente. Muitas vezes não depende. A verdade é que quando uma família vem com filhos para cá, a mãe, né, principalmente a mãe, porque o pai tem que correr atrás de trabalho, né, a mãe vai ter que correr atrás da matrícula dos filhos e ela vai precisar de um tempo. Você precisa de um tempo para conseguir matricular o filho na escola e isso não é de um dia para o outro. Então venha preparado para isso também, principalmente financeiramente, que pode ser que você fique alguns dias antes de pensar em procurar um trabalho. Porque só pode procurar trabalho a partir do momento que seus filhos estão na escola. E a partir do momento, qual é o horário da escola dos seus filhos? A partir daí que você vai conseguir procurar um trabalho, que você vai ter que trabalhar e eles vão ter que estar na escola, porque senão não fecha, né? O planejamento não fecha. Então assim que eu cheguei, nós chegamos aqui no final do ano, tem um período que eles ficam, a semana de Natal não tem, aí eles param e voltam tipo dia 3 de janeiro, aí retorna às aulas. Então eu fui lá, no dia que começou, eu fui lá, ela falou, tem que voltar. Nisso aí as meninas perderam uma semana, mas ok. Fui, ela me pediu documento. O que ela me pediu? Passaporte, o histórico, apostilado, porque tem que estar lá documentado com a data certinha. E o NIF, né, que a gente tira aqui, atestado de morada, e o seu passaporte também, o passaporte do pai. Porque aqui, quando você faz a matrícula, a pessoa que faz a matrícula, ela fica sendo o representante daquela criança. Então, tudo que é relacionado àquela criança está no seu nome. Então, você precisa do seu NIF e também do seu passaporte. Então, precisa do NIF, do passaporte da mãe ou do pai, quem for assinar lá para a criança, e os documentos delas. E a fotinha tem uma foto também 3x4. Eles deixaram que eles tiraram a foto lá e colocaram das minhas meninas, mas se tiver a foto 3x4 é bom que eles pedem. Eu já tinha trago do Brasil, então já deixei tudo. Então esses são os documentos que eles pedem. Então o que acontece? Você vai lá,
com os documentos todos certinhos, você vai, ela vai te atender, né, do agrupamento, e vai perguntar, você fala, vem fazer a matrícula, queria uma vaga para o meu filho. É bom te pedir também um atestado de morada, né? Atestado de morada. O atestado de morada é um certificado que você consegue aqui na junta de freguesia. Toda freguesia, todo bairro, toda freguesia, você tem uma junta de freguesia. Você tem que levar uma pessoa, um morador já aqui de Portugal, para assinar para você, para constatar que você mora naquele endereço. Se você tiver um contrato de arrendamento, você leva um contrato de arrendamento. Se você tiver um contrato de trabalho, você leva um contrato de trabalho. Mas eles pedem alguma comprovação que você mora naquele endereço. Água e luz não servem, nem internet. Okay? O atestado de morada é para eles verem onde você mora e ver o diâmetro onde que tem as escolas para oferecer. Quais são as escolas que vão ser atendidas naquela freguesia, né? Assim você pode optar por elas. Por quê? Porque nem sempre aquela escola que está do lado da sua casa, quer dizer, você está cá, tem uma escola que... a gente mora aqui, tem uma escola que é 4 minutos daqui, dá para ir a pé, 5 minutos. Praticamente do lado, e não tem vaga. E vai, beleza, 5 minutos daqui, eu vou lá procurar vaga, as meninas vão estudar pertinho para me levar e buscar a pé. É ótimo. Achei ótimo. Quando chegou lá, o que aconteceu? Não tinha vaga. Não tinha vaga para cá, não tinha vaga para a principal, que era lá do centro, lá de Águeda, onde a gente mora. Não tinha. Aí eu cheguei, já perguntei, falei, olha mãe, infelizmente a gente está com problema, a gente não tem vaga, principalmente para a série da Maria Eduarda, que era o 3º ano, que ela ia entrar no 3º ano, e o da Maria Júlia, que era o 1º também. Então eu cheguei lá e ela falou que não tinha vaga, não tinha, principalmente para a série da Maria Eduarda, que era o 3º, e o da Maria Júlia, que era o 1º. Não tinha vaga de jeito nenhum. Então, assim, aí eu até fiquei preocupada, falei, como? Porque aqui o ano letivo começa em setembro e termina em junho. E nós chegamos em janeiro, ou seja, eu cheguei na metade do ano. Todas as crianças já tinham sido matriculadas, já estava 6 meses já estudando ali, muita gente chegando também, então não tinha. Aí ela falou, olha mãe, não tem vaga pra cá perto, não tem lá perto de onde você mora, nem aqui. Aí eu falei, mas e aí? Comecei até, tipo, o que eu vou fazer? Aí bate me desespero, quando fala, não tem vaga, você fala, e tanto que ela falou que tava tão cheio, que nem se eu quisesse pagar, teria vaga, nem particular. Eu não queria pagar, né, porque eu não ia pagar. Mas nem se eu quisesse, tivesse essa opção, não tem. Tá muito cheio, muita criança chegando e muita criança estudando. Então o que ela te ofereceu? Aí ela falou o seguinte, olha, o que a gente faz? Nesse caso, eu vou te dar 3 opções, que são mais próximo, e você me fala se dá pra você. Ela me ofereceu 3. Esse dá? Eu falei, dá, se não tiver, vai ter que ser. Aí ela me ofereceu um que era um pouquinho mais próximo, que era uns 6 quilômetros daqui, de casa. 5, 6 quilômetros. Falei, tá, isso aí seria bom, porque é perto. É perto. Aí ela foi e perguntou, mas eu tenho que te perguntar, você tem carro? Você conduz? Isso. E falei, é uma dica, né, que a gente deixa para vocês. A mãe que vem para Portugal com filhos pequenos, que tem que ir para a escola, né? Eu aconselho a você tirar uma carteira de motorista, uma carta de condução no Brasil, e traga um dinheiro, né, uma quantia para você comprar um carro aqui. Sim, que faz falta. Porque vocês vão ver que no decorrer aqui do relato da Magda, como é difícil uma pessoa que não tem carta de motorista e tem filho na escola. Isso é uma dificuldade tremenda. A gente fica muito dependendo dos outros. Aqui não tem. Não tem. Não tem. Não é igual eu falo com o Eduardo, não é como no Brasil, né? A gente tem até que falar bem, porque no Brasil a gente não tem carro. Você vai de ônibus, vai de micro-ônibus, vai de Uber, vai de táxi. Aqui não tem. Mas onde que a gente mora? Porque igual a gente mora numa cidade menor, então não tem a gente mora em Águeda, que fica situada em Aveiro. Mas Águeda aqui eles falam sítio. É um sítio mais afastado de Aveiro. Sim. Então não tem autocarro, ônibus, igual nas cidades maiores. Então se você vier com filhos, se matricular os filhos e por algum motivo a escola te oferece uma vaga que não vai ser a mesma escola para os seus filhos, pode ser, você tem 2 filhos, cada um pode estudar numa escola diferente. Sim. E se você não tiver um carro, se você não tiver condições de buscar
Aí eu te falo, você vai passar muito apertado. Porque às vezes pode, igual eu tenho as duas. Eu tive sorte que as duas foram para a mesma escola. Mas poderia não ter ido. Isso Poderia ter a vaga para a Maria Eduarda em um e a da Júlia na outra. Aí eu teria que me deslocar para as duas. E ela me perguntou se eu tinha carta, se eu conduzisse, se eu tinha carro. Eu falei, sim, tenho. Eu tenho. O Darwin comprou um carro, a gente divide, é só uma, a gente divide, mas eu dirijo e tal. Aí ela falou, eu tô te perguntando porque para essa escola, a Câmara não liberou carrinha, não tem carrinha para levar. Aí eu fiquei, tipo, porque quando eu tava no Brasil, eu vi, não, tem carrinha, né? Vamos explicar o que é carrinha, né? Muita gente não sabe nem o que é carrinha. Carrinha aqui é o escolar do Brasil. É o especial, cada região tem um nome, né? Só que a Câmara fornece. A Câmara fornece essa carrinha, pega o seu filho e leva para a escola e traz. Mas nas escolas que tinha vaga, a Câmara não fornecia carrinha. Esse é o primeiro obstáculo para nós, para conseguir matricular as crianças na escola. Nessa escola que ela me ofereceu, não tinha carrinha. Tem outra que tem? Tem. Mas aqui que tinha vaga, que dava para mim, não tinha carrinha. E a escola que tinha carrinha para levar as crianças, não tem vaga, porque todo mundo quer a escola que tem a carrinha. E eu tenho que deixar minhas meninas matriculadas, porque a partir do momento que eu não deixo... Você tem que infringir na lei, né? Infringir na lei. Aqui você é obrigado a matricular o filho. A criança é obrigação da mãe colocar na escola. Você não pode depois de 6 anos, não é isso? Depois de 6 anos. Não pode deixar. E nem pode faltar. Inclusive, ela até falou comigo, olha, eu estou perguntando isso, porque acontece de eu oferecer a vaga aqui, a mãe fala que pode e tal, aí quando vai levar a criança na escola, a mãe às vezes não tem o carro, não conduz, e aí não leva a criança para a escola, a criança falta. E quando a criança falta, a professora mesmo, ela como faz um comunicado que a criança não está indo na escola e a conselho tutelar vem na sua casa para saber. O agrupamento liga para o conselho tutelar avisando que o seu filho não está indo na escola. Assistente social vem. O assistente social bate na sua porta junto com a GNR. Querendo saber. Que a GNR aqui em Portugal é a polícia, né? A nossa polícia. Quer saber por que a criança não está frequentando, né? Se ela tem que frequentar, o direito dela tem que mandar. Então, assim, a partir do momento que você matricula, você tem que estar ciente que você tem como levar. Isso. Se você não tiver como levar, aí fica difícil. Eu, quando eu estava no Brasil, eu achava que toda escola aqui tinha carrinha. Falava, o que muitos falam, né? O que muitos falam aí, tem vídeo, fala que tem carrinha. A maioria tem, mas muitas ainda não tem. A maioria tem, mas algumas não tem. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque se não tiver, como é que faz? Como é que faz? Eu aconselho vocês a vir com dinheiro suficiente para comprar uma viatura e com a carta de habilitação. Aqui, você sem carro, você não faz nada. Aqui, infelizmente, a pessoa que não tem um veículo, filho, não consegue trabalho, não consegue ir no supermercado fazer compra, não consegue levar o filho na escola, não consegue procurar emprego. Você está praticamente a pé, mas a pé literalmente. Que não tem nem ônibus, né? Nem comboio para... Não tem. Quando você é solteiro, você compra uma motinha, uma bicicleta, às vezes dá para você se desrascar ali, mas com filho. Como é que você faz? Não dá. Não tem como. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. Eu achei que ia ser, eu tô falando da minha parte, porque eu achei que ia ser diferente, que eu ia chegar, não tem carrinho, vai passar na porta, pega os meninos, leva, não é assim. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que estar preparado. Pode ser que tenha, pode, ok, então, mas é melhor a gente ir preparado para não ter e estar preparado. Tem, então, melhor do que achar que vai ter, chegar aqui, não tem, a gente fica sem saber o que faz, né? Então, assim, os documentos são esses que eu falei, e tem essas coisas. E outra coisa também que a gente vai falar, é sobre o almoço. Aí eu fiz a matrícula, fui lá, fiz a matrícula, aí eu optei por essa. Qual é o horário da escola, Magda? Aí eu optei por essa, né, falei que eu poderia, ok. Matriculei minhas meninas, deixei lá, e ela falou o seguinte comigo, olha, mãe, no meio quando acabar o período escolar, lá em junho, você pode, quando for fazer a matrícula de junho, você pode tentar transferir ela para outra. Isso eu posso fazer. Por exemplo, escola onde tem a carrinha. Aquele período que eu fiz, não tinha matrícula que estava no meio. Mas se depois, para renovar, quando chegasse o período de renovada, vai dar 6 meses, eu ia ter que renovar a matrícula delas. Aí eu poderia optar por um aqui perto, se eu quisesse. Ou onde fosse, onde tivesse matrícula, aí talvez eu conseguiria a matrícula mais fácil, porque elas já estavam matriculadas. Isso. Tem isso também. A transferência, né?
Aí eu conseguia mudar elas de escola. Mas existe outro porém. Você coloca os seus filhos numa escola e as crianças acabam acostumando com a professora, Adaptação. com os amigos, com a escola. E Sim, depois você querer mudar, talvez eles não se adaptam à nova escola, mesmo sendo melhor, mesmo tendo carrinho, até mais próximo. sim. Então, isso vai gerando um problema atrás do outro, né? Sim, porque quando eu optei por essa, eu falei assim, não, chegar no meio do ano eu vou trocar elas, porque vai ser melhor para mim, eu que tá pronto tem carrinha, mais perto de casa. Agora a gente pergunta para as meninas, né, se É. elas querem mudar de escola. Elas não querem Não, mudar de e eu escola. até achei bom, porque para a escola que elas foram, é uma escola menor, Menor. então as professoras elas estão mais juntas. Eu até gostei, a professora da Maria Eduarda é muito boa, a da Maria Júlia também, deu atenção para elas. Elas chegaram na metade, já conseguiu pegar, sabe? Elas deu uma atenção maior para elas, colocaram elas num apoio Um apoio. que tem lá para elas poderem O conseguir. estudo é uma coisa formidável aqui. Isso a gente tem que tirar o chapéu do sistema de ensino de Portugal. Sim. E mesmo que os professores fazem greve, que com o direito Aqui também deles, tem né? greve. Aqui também tem greve, igual o Tem. Brasil, tá? Mas é um direito, né? Se claro, não tá bom, a pessoa tem tem que correr atrás para Sim, melhorar, né? Sim. E o estudo é excelente, as minhas filhas estão bastante. evoluindo muito, muito rápido. A Maria Júlia chegou aqui, não sabia nem ler direito, e hoje ela já lê, já escreve. É porque a Maria Júlia ela veio de um período da pandemia, né? E a Ela ficou pandemia deixou as crianças dois muito anos atrasadas. no Brasil sem estudar praticamente, porque ela estava na escola pública lá também. Então, assim, isso deixou eles, não só ela, né? Quem tem filhos sabe como que é, sabe o que eu tô falando. Deixou eles muito atrasados. Então ela chegou aqui, conseguiu pegar, sabe, correu, e ela tá ótima hoje. Vê que gracinha que é ela, ela estudando. Então, agora nós vamos falar a respeito do horário da escola E da alimentação. E da alimentação da escola. E se a alimentação é de graça mesmo, se é tudo de graça, igual as pessoas gostam de falar por aí que é de graça, que é tudo de graça. E qual o valor que a gente paga? Já vou falando que não é de graça, né, mãe? Na verdade, assim, não é que falar que é de graça, porque eu quando estava no Brasil, eu ouvi falar que não era de graça mesmo, que pagava uma quantia bem pequena, mas essa quantia, ela depende muito do escalão que você tem. Como você acabou de chegar, a gente não tem escalão. O escalão define o valor que você vai pagar da alimentação. Se você tem um escalão alto ou um escalão baixo, eu não sei como é que é essa matemática, mas eu sei que a gente não tem escalão ainda. A gente não tem escalão, então a gente não pode falar de uma coisa que a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o valor da refeição dos seus filhos da escola tem a ver com qual é o escalão que você está. A gente não tem escalão, então a gente paga o valor cheio. Sim. A gente não tem desconto, não tem benefício nenhum. A gente tem que pagar o valor que é cobrado e pronto. Né? Então assim, o horário da onde que as minhas filhas estudam, tá? Porque eu já conversei com outras mães aqui e vejo que os horários são, alguns alteram, é diferente. Dependendo da escola, o horário é diferente. Porque às vezes tem uma atividade diferente. Por exemplo, eu ouvi falar, porque na escola eles têm aula de dança, não sei o quê. Umas têm, outras não. Depende muito das aulas que tem para complementar a grade deles. Então, às vezes tem um profissional que consegue dar essa aula, às vezes não, entendeu? Então, não são todas. Qual é o horário das meninas? Aí as meninas, as duas estudam na mesma escola, entram juntas. De 8h30 às 4. De 8h30 às 16 horas. Elas entram 8h30 e saem às 16 horas. Isso. Esse é o horário que elas ficam lá na escola. E eu falo para vocês, a criança entra na escola 8h30 e sai às 16 horas. Com esse horário, é possível você arrumar um trabalho e trabalhar nesse período? Um período Depende, é porque os horários aqui eles são diferentes da escola. Por exemplo, tem horário que você trabalha ou é o horário de 7 às 4, ou de 8 às 17, de 8 às 17, ou de 9 às 18. De 9 às 18, né? Então, qualquer horário que for, o horário da escola não vai bater. E aí, qual que é a definição? Porque às vezes você consegue levar, mas não consegue buscar. Às vezes você consegue buscar, mas não consegue levar. Então fica essa... Imagine só se é uma família, o pai e a mãe trabalhando e só tem um veículo. E se você não vai deixar o filho na TL, é outro assunto que a gente vai abordar. Não tem quem vai buscar. E não tem quem vai buscar. Como você vai fazer fazer para levar seu filho de manhã e buscar à tarde? Se você e seu marido trabalham e às vezes é o mesmo horário ou uma hora de diferença de um para o outro.
Porque aqui somos só nós dois e as meninas. Não tem a opção de falar assim, Ô tia, busca pra mim. Ô avó, busca pra mim. Tem. Aqui a gente tá sozinho e a gente tem que vir muito bem planejado. Preparado. Pra gente não passar aperto aqui. Então lá, o que acontece? Lá são de 8h30 às 4h. Só que tem a opção da ATL. A ATL delas é paga. Isso. Não é que está acrescentada lá, eu tenho que pagar mais. Tem escola, que eu já ouvi falar, já conversei com mães, que às vezes tem esse horário de 4 até 6 horas, consegue ficar lá. Mas não são todas. Não são todas. Escolas, depende muito da escola, depende muito da grade curricular. E a nossa realidade não tem essa extensão de horário, né? A nossa não tem, até 4 horas. 4 horas, até 4 horas. As crianças saem da escola, não tem quem fique com elas lá, não. Tem que ir buscar. Até mesmo de 6 anos, assim. Eu sei que lá na escola delas tem um pré que fica um pouquinho a mais, mas é porque já é pequenininha, é diferente. Então, cada coisa é diferente. E a gente já abordou a respeito do horário, esquecemos de falar qual é o valor da refeição que tem que ser paga. Então, aí esse horário, aí eu pago até ele a mais. Desse período, elas têm. Aí eu tenho que mandar 2 lanches para ela, que é um de manhã, uma tarde, isso a gente tem que mandar todo dia, e o almoço que elas almoçam lá. O almoço eu pago hoje, não, tem um passado, não sei se vai ter reajuste alguma coisa, R$1,40. Não é muito, R$1,40 por dia para cada uma. Para cada uma. Então a gente gasta R$2,80 por dia. Pro almoço das duas crianças. Não é muito, R$1,40 é pouco. É pouco, mas depende de quantos filhos você tem. Então, Magda, qual que é o valor diário de cada refeição das crianças na escola? Então, para elas ir para a escola, eles pedem para levar, né? Elas têm que levar 2 lanches, que é um de manhã e um para tarde. E o almoço é o que eu pago, que é fornecido lá pela Câmara. O almoço a gente paga R$1,40 para cada uma. R$1,40 por criança. R$1,40 por criança, por dia. Então, as duas dá R$2,80 por dia. E os 2 lanches que eu levo também dá na média disso também. Então, ou seja, R$2,80 por dia de lanche, R$2,80 das duas, do almoço. No final do mês eu pago na média de €30 o almoço e gasto mais ou menos €30 do lanche. Então, para você deixar uma criança na escola só com alimentação, no nosso caso, nossa realidade é €60 por pessoa, por criança. Então a gente gasta por mês €120 só com alimentação para as crianças e para a escola. E vou falar para vocês que ainda tem mais um gasto. Qual que é o outro gasto? Com ATL. ATL, porque eu tenho que pagar a mais, porque trabalhando, o meu horário, o meu horário de trabalho é de 9 às 18. Às 18 horas. Ou seja, elas entram de 8h30 e saem 4. Então alguém tem que pegar elas para mim. Então eu pago ATL para depois das 4 a moça ir lá e pegar ela para mim. ATL chama Atividade de Tempos Livres, não é isso? Isso. É uma responsável, né, cadastrada pela Câmara, tudo certinho, né? Não é uma pessoa qualquer, não é? Ela tem a autorização de entrar na escola e pegar todas as crianças que estão matriculadas na ATL. Isso. E ela leva para um local, no nosso caso, ela leva para um local que ela tem, né? E as crianças ficam lá até os pais poderem buscar. Sim. E qual é o horário da ATL que ela começa e ela termina? Você pode deixar a partir de 7h30 da manhã e pegar até 19 horas. Essa é a saída que tem para o pai e a mãe que está trabalhando em Portugal no horário comercial. Você pode deixar sua criança na TL 7h30 da manhã, quando dá 8 horas, a responsável leva para a escola, e às 16 horas da tarde, que é o nosso horário, né, o horário das minhas crianças na escola, a responsável busca e leva para a TL de novo. Aí quando você sair do seu trabalho, você passa na TL, pega e leva embora para casa. É o que eu faço. É o que a gente faz. Eu normalmente, às vezes, meu horário de trabalho é de 9 às 18, mas tem, às vezes, eu tenho que chegar mais cedo, eu chego 8. Aí eu deixo as meninas lá 7h30, aí ela leva pra escola e eu pego elas às 6h30, mais ou menos, 6h40 eu pego elas lá. Então elas levam e na volta elas pegam e eu pego elas na PM. Eu deixo elas Essa é a escapatória que você tem para conseguir arrumar um trabalho no horário comercial e seus filhos estarem na escola. É pagando a ATL. E qual é o valor da ATL, Magda, por criança? Eu pago para elas €50 para cada. Então, aí é mais €50 para cada criança. Então é 50 mais 50, €100. Com mais a despesa da escola, 120. Então a gente gasta mais ou menos por mês uns €220 para manter as 2 crianças na escola.
E não é só isso. Sempre tem um passeio, Sim, tem muito passeio. tem um lanche na TL, tem alguma Passeio, coisinha. porque aqui as escolas elas fazem muito passeio. Isso. Acho bem legal, as meninas gostam muito. 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 E Eu acho bem você legal. paga sorrindo Eu pago, porque vale muito a pena. Então, É. mas a gente tem que vir preparado, sabendo que a escola não é totalmente de graça. Não, você tem O estudo é de graça, mas para você manter a criança lá, a alimentação da criança é paga. Né? E a ATL também é paga. Sim. Aí você tem que estar preparado para isso. Né? Além da alimentação, gasto, né? Além do gasto de comida, de lanche e da ATL, que está dando na média de 220 euros, o que mais gasta? A gente tem o gasto com os livros, né? Os livros, assim, os livros que eles fornecem é de graça, o livro. Você não paga, eles te dão um voucher, você vai lá, tira o livro, tal. Só que os cadernos dos livros, cada livro, por exemplo, tem a atividade lá de português. Aí nesse livro de português tem um caderno de atividade de português. E esse caderno você tem que pagar, você compra. E qual é o valor? Eu paguei, esses últimos que eu comprei para ela, eu paguei 30 euros de cada uma. Todos. Foram 4 atividades, 4 matérias. Aí eu paguei 30 euros da Duda e 30 euros da Júlia, foi 60. 60 euros, mas isso aí é anual, né? É anual. Anual, é mais um gasto. Agora, com a começar uma letiva agora, setembro, tem que comprar de novo. Tem que comprar de novo. Eu comprei na metade, né? Que nós chegamos em janeiro, aí elas usaram só 6 meses, nem usaram o ano todo. Mas eu tive que pagar. E agora eu paguei de novo, comprar de novo. Mas isso aí não tem jeito. Isso aí é. Então, eu falo que não é gasto, eu falo que é investimento. Não é gasto, é investimento. Mas só que você tem que estar preparado. Você tem que vir preparado, porque 99% das vezes a mãe não está nem trabalhando e ela já tem esse gasto inicial de colocar as crianças na escola. Não, e outra coisa também que eu falo que gasta bastante, que criança na escola é roupa. Roupa, porque aqui não tem uniforme. Não tem uniforme. As meninas estudavam no Brasil, elas tinham uniforme, né? A gente tem, escolas públicas, até particular também a gente compra, às vezes compra para poder usar todo dia, não tem que usar roupa. Aqui não, aqui eles vão com roupa, não tem uniforme, então gasta-se muita roupa. Muita roupa, e as meninas estão crescendo, já tem a modinha, né, Magda? Elas não querem repetir roupa na escola, são vaidosas. Aí uma criança vai com vestido, mãe, eu quero um vestido, mãe. Então assim, a gente tem que lidar com isso também. Com isso também. Eu tô indo porque quero ir bonita, porque a minha amiga foi bonita, essas coisas. Essas coisas de menina, né? A gente tem menina, é mais. Talvez menina não é tanto, mas as minhas meninas são assim. Então, além disso, tem mais um gasto que quando chega o período de férias. Sim. Quando o período de férias qual é, Magda? Sim. Aí o período de férias vai de julho a setembro. Então, de julho a setembro. Julho, agosto, setembro. Praticamente 3 meses de férias. Sim. Nesse período, o pai e a mãe, 90% das vezes, estão trabalhando. E principalmente no início, né? Você acabou de chegar, você não consegue nem tirar férias, né? E muito menos de 3 meses. E qual que é o valor da TL até... Qual que é o período? Então, qual que é o valor da TL? Aí, no período de férias é meio assim, porque, igual, eu tenho algumas câmeras aqui que eles oferecem a TL de férias, que é dali onde você mora. Então, você pode matricular a criança, é um pouco mais barato, só que é muito concorrido. Muito concorrido. Abriu vaga, acabou. Muito. Eu tentei para as meninas no primeiro dia, acabou. Primeira hora, já não tinha mais. Já não tinha mais. Aí você tem que ir lá, pegar uma senha, aqui é tudo muito pela internet, e-mail, é muito tudo isso. Não, eu fiz tudo que tinha que fazer. Quando eu entrei para fazer a matrícula das meninas da TL, não tinha mais. Já não tinha mais vaga. Ou seja, aí nessa TL é um pouco mais barato. Se você tem escalão, paga escalão, né, que a gente muito menos. Você fica até, tipo assim, não acredito. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar, que é onde a gente está. Tinha TL de férias por semana, porque era TL de férias, você paga por semana, não é mais por mês. Eles colocam por semana. Essa TL, eles passeiam com as crianças, tá bem divertido, elas adoram. Só que, igual aqui, tava 25 euros por semana para cada uma. Então, nas férias, é mais uma preparação que você tem que ter. Se você conseguir uma vaga da TL pela Câmara, né, que o governo ajuda ali, aí você vai pagar 25 euros por semana, por criança, para cada. Né? Isso. Então, se a gente tem 2 crianças, 50 euros por semana, 200 euros a mais por mês, fora o lanche.
das É, crianças para a TL, no mês de férias. Então, de 50 euros que era por mês, já virou 200 euros por mês no isso se período você das férias. conseguir dar a Câmara, porque Se aí conseguir a também tem vaga, outras né? opções. Você consegue umas ATLs assim, ah, ali tem uma, tal, agora aqui mesmo eu achei uma Guarda de Baixo, achei uma É, na cidade, aqui pertinho também, só que é 50 euros por semana. 50 euros por semana. Às vezes tinha de 80 euros por semana. Ah, às vezes você tem uma criança, é caro, mas imagina duas, Imagine três. Quem tem duas, quatro? três, quatro. Não consegue. Não consegue pagar. Não consegue. Não tem quem fica em casa. Porque não tem como você tirar férias assim, igual 2, eu. 3 meses, né? Eu acabei de entrar no trabalho. Como que eu vou tirar férias? Não tem como. É. O Eduardo também não tá muito tempo. Não tem como tirar férias Então, e a TL que a gente deixou as crianças era 50 euros por semana. por semana. Então, são 200 euros por criança. A gente tem duas, então é 400 euros por mês, em período de férias. É, 2 meses, Nós não 800 deixamos, euros. nós não deixamos o mês todo, porque o Eduardo trabalha de turno, então tem dia que ele tá de dia aqui em casa, nos dias que ele tava de dia ele ficava com elas. Então, É. assim, a gente conseguiu fazer isso. A gente Mas conseguiu quem reduzir o valor. é, Mas se você trabalha num horário dia comercial, inteiro, não tem como. a mãe e o marido, infelizmente, e não tiver ninguém para olhar as crianças, que é o que acontece com a maioria, infelizmente, esse é o valor que você vai ter que gastar durante os meses de férias, né, De mãe? férias. E é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Elas adoram, elas queriam ir todo dia, mãe, eu quero, mas às vezes não dava, o Eduardo tá em casa, aí ele ficava com elas, aí deu pra gente dar uma Amenizada no amenizada. orçamento, né? Aí Porque você senão, imagine a se gente ia você trabalhar um trabalha, mês e pagar só isso. Pra É. pagar dela. se você trabalha e ganha um salário, que é a maioria das pessoas que ganham aqui, você vai chegar no final do mês e vai ter que pagar 400 euros só de ATL, Muito se dinheiro. você tiver 2 filhos na escola. Então, Muito dinheiro. a conta não vai fechar. Você ganha um ordenado mínimo, 760, vai pagar 400 ou mais, fora o lanche, tem que Fora o levar. lanche, pode colocar aí uns 500 euros no mês de férias. Não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha. Então, eu aconselho a vocês virem bem preparados, principalmente uma família que tem filhos. Um casal não, um casal é mais tranquilo, mas se você tem um filho a despesa é essa, e se tem dois é dobrado. Acontece muitas Então a vezes, gente né? tem até que pensar nesse período de férias também. Se quiser vir, não vem no período de férias, não. Não vem no período de Porque já férias. pega esse período, né? Já consegue colocar na escola e desenrascar. Porque se vier no período de férias, você não vai conseguir nem matricular. Né? Vai ter que esperar começar para fazer matrícula. Ou seja, você chega aqui em junho, por exemplo, você vai ficar julho, agosto, setembro, praticamente Sem nem matricular a trabalho e criança. sem conseguir matricular a criança. Porque ela não escola. vai. Mesmo que matricula, ela também não vai para a escola, porque tem que esperar o ano letivo começar para ela ir. Então, Então, a não é um gente período bom, não. aconselha a família que tem crianças, filhos para a escola, vir no início, no final de agosto, né? Ou Sim, então no já início, bem no início de setembro, finalzinho de agosto. É um período bom para você começar a engatilhar a sua vida. Tem o que eu falei, né? Às vezes a vaga vai chegar, já tá matriculado, mas ou é isso, ou é ficar 3 meses Em casa. com a criança, sem poder, né, trabalhar nem nada, e é difícil. Não é fácil, não. Tá com criança em casa, pessoal, eles não é querem fácil, não. comer, criança em casa sabe, quem é mãe sabe que eles querem comer toda hora. Então, assim, então tem que estar preparado. Tem que estar muito preparado. E aí esse é o nosso relato a respeito de matrícula da criança na escola, os valores. Isso é o valor que a gente paga e o que a gente vive, né? Mas de tudo, eu acho que vale a pena. Acho Pela que escola, pelo estudo que tem. O caso é você estar preparado. Você estando preparado, sabe? Porque o retorno que tem deles na escola, eu particularmente, Vale eu muito a estou pena. vendo que vale a pena. O que a gente quer passar aqui nesse vídeo é mostrar para vocês a realidade de valores, de condições, como você consegue matricular uma criança e quanto você vai gastar com essa criança na escola. Porque não venha na ilusão achando que vai ser tudo de graça. Não é. Não é. Infelizmente não é. Nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo não é tudo de graça. Então a pessoa tem que vir com a condição financeira, um dinheiro reservado, para no início conseguir dar aquele arranque, Não, né? eu me lembro, vou citar uma coisa que eu me lembro que eu estava no Brasil, eu estava acompanhando uma família que chegou no Brasil, que chegou aqui com as crianças,
e eles não tinham um carro, não tinha nada, matriculou a criança. Eu lembro que eu vi o vídeo que a mãe, ela andou muito longe, sabe? Andou assim para levar a criança a pé, porque não tinha o carro. E isso assim, quando eu cheguei, eu fiquei pensando, realmente, gente, é muito difícil. Lembra que eu até comentei com o Eduardo, eu vi esse vídeo, eu fiquei muito assim, porque não é brincadeira, é sério, se você não tiver carro, vai ter que ir a pé. Ela andou, lembra que ela mostrou o pé dela, deu calo, porque ela teve que ir a pé levar a criança para a escola, imagina, podia fazer isso todo dia. E como é que a mãe trabalha? Nem trabalha. E se a mãe não trabalhar, a verdade em Portugal é a seguinte: se vem um casal com filho, o casal tem que trabalhar. Sim. Não tem condições da mãe ficar em casa com as crianças. A não ser que o marido trabalhe numa empresa muito boa, numa profissão espetacular para ganhar muito bem. Que eu acho isso muito difícil em Portugal. Principalmente quando chega, né? Principalmente quando chega. Quando você chega, você tem que ir primeiro e subindo degrau, para conquistando. Vai chegar uma hora que se vai conseguir desenrascar, vai estar bem. Mas no começo não tem jeito. E as contas não fecham. Infelizmente não fecha com uma pessoa só trabalhando. A conta fecha se os dois estiverem trabalhando e com muita cautela nos gastos, né, mãe? Restringindo bastante coisa. Aí assim você consegue fechar o seu orçamento no final do mês e começa a entender qual é a expectativa real, né? O valor real do euro aqui, porque todo mundo fala e gosta de fazer aquelas conversões absurdas, achando que tudo aqui é barato. É barato. Eu acho que é barato, sim. Tem coisas que são muito mais baratas que no Brasil, isso é evidente. Mas nem tudo. E além disso tudo, você não vai ganhar aquele salário lá no alto para compensar o que é barato, entendeu? Então, se você tem um orçamento mais fechado e tem que gastar tudo na escola, com as crianças, aí fica mais complicado. Isso. Na verdade, a gente tem que ter o pé no chão. Né? E para planejamento a gente fala planejamento financeiro. Quando a gente fala para você vir planejado, não é para você vir planejado psicologicamente, mentalmente. Também, né? Também. Mas venha planejado com dinheiro no bolso, porque no início é muito difícil. Tem que vir planejado psicologicamente, porque aqui é muito difícil, a saudade, às vezes tudo pega. Mas o financeiro, se você não tiver o financeiro, aí abala tudo. Aí tudo psicológico, emocional, aí nada funciona. Aí você vai embora falando que Portugal não presta. Mas talvez Portugal sempre foi Portugal. O que não presta foi seu planejamento mal feito. O pouco dinheiro que você trouxe, né, Maria? Infelizmente, essa é a realidade. No início, você não vai conseguir ganhar o dinheiro suficiente para manter. Então, você tem que vir planejado. Tem só os altos, os baixos, tem os prós e os contras, mas quando você vem planejado, eu acho que consegue ir mais, sabe? Subir no degrau de cada vez mais fácil. Não é mil maravilhas, mas você consegue. É isso aí, né? Tem mais alguma coisa para falar? Não, é isso. A Marga fala muito. Eu vou tentar editar o vídeo. E eu peço desculpa para vocês também, que o meu nariz está meio vermelho, que eu machuquei o narigão aqui. Tomou muito sol. Tomei muito sol e ficou assim. Então, nós vamos tentar editar esse vídeo da melhor maneira possível para tentar passar para vocês a nossa realidade. A nossa realidade. Quando a gente fala o que a gente está vivendo aqui. E eu agradeço demais a quem está aqui nesse canal, desde já, né? Eu peço para deixar um like, se inscrever no canal e continuar seguindo a gente, que tem muita história boa para frente aí, tá bom? Valeu, obrigado, tudo de bom. Tchau, é isso aí. Acompanha a gente, continua aí. Segue, curte, compartilha, que a gente vai tentar mostrar. Como é que eu sempre falo, mas eu esqueci? Gente boa, vai dar tudo certo. É isso aí, gente boa, vai dar tudo certo. É só você correr atrás e não desistir, não é? Não desistir, é isso. Tchau. Fui. Tchau.